definição, são vídeos que tomam bastante espaço no nosso HD, na nossa memória física. E aí o que acontece? A gente precisa trazer técnicas para que esse espaço seja diminuído. Com o H265 eu trouxe 50% e hoje em dia a gente já tem técnicas que conseguem diminuir até 75% no tamanho do arquivo do vídeo de alta definição e ainda assim manter a qualidade que tem um vídeo de alta definição. E a minha iniciação científica foi justamente nessa área, foi basicamente replicar alguns métodos desses para poder ter esse aprendizado. Depois disso, eu entrei no César, eu fui estagiário no César durante 2 anos, e no estágio do César, o César foi um outro divisor de águas também na minha vida, assim. O estágio que eu fiz lá, eu comecei na área de programação de dispositivos móveis, mais especificamente Android. Comecei trabalhando lá para o César, trabalhei durante aproximadamente 3 a 4 meses nessa área de dispositivos móveis. E depois do 4º mês, eu recebi uma oferta no César para entrar para outro projeto que era justamente que envolvia biologia sintética e robótica. E aí eu não conhecia nada de nenhum dos dois. E aí eu aceitei esse projeto, que era mais um desafio. E aí o projeto que envolvia robótica e biologia sintética acabou dando certo. E a gente ganhou essa medalha de prata no iGEM, que é uma conferência internacional. Ela foi realizada lá em Boston. Ela é realizada pelo MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. E a gente conseguiu receber essa medalha de prata. Na época, o que a gente fez foi um robô que ele conseguia verificar se com o exame de sangue, se a mulher tinha câncer de mama ou não. E ele conseguia verificar isso numa etapa muito primordial do câncer. E isso é bom porque dá para tratar com muito maior facilidade. Ainda no César, que eu terminei a faculdade em paralelo com o estágio no César, ainda no César eu fiz o meu TCC em paralelo ao estágio, e aí é uma coisa interessante também, que o meu TCC, eu gosto muito de música, eu gosto muito da área de música, e gosto muito de computação. Então eu disse o quê? Não tem escolha, a área que eu vou seguir na minha vida vai ser computação musical, não tem pra onde. Aí eu fiz o meu TCC na área de computação musical, e aí eu fiz um aplicativo chamado Mutuna. E esse aplicativo era basicamente um afinador de violão. Eu queria mesmo, com o meu TCC, eu queria ingressar na área de computação musical. Mas eu ingressei na área de computação musical, mas eu tive aquela queda assim na mesma hora. Porque eu percebi que eu gosto de música, eu gosto de computação, mas eu não gosto dos dois juntos. Aí o que acontece? O projeto justamente serviu para que eu percebesse, foi outro divisor de águas para que eu percebesse que a área que eu queria seguir realmente não era computação musical. E no César, eu já estava praticando robótica e tal, e em 2014 também, no mesmo ano, a gente conseguiu ganhar a categoria de at home na competição nacional de robótica. E assim foi acontecendo. Depois que eu terminei a faculdade, ainda no César, ainda na faculdade, na verdade, eu submeti para entrar no centro de informática, para fazer mestrado. E no César, eu conheci um pessoal de robótica, que tinha contato com o pessoal de robótica no centro de informática, e ali eu vi uma oportunidade de ingressar na área de robótica. E aí eu decidi ir por aquele caminho. E aí eu submeti para o centro de informática, e vamos ver o que dá, né? E, ao mesmo tempo, estava com proposta para entrar no César, para continuar trabalhando no César. E o que foi para frente foi exatamente o Centro de Informática.
que foi aí onde eu reencontrei o professor Clóvis, lá no Centro de Informática. Ele também estava fazendo mestrado, e foi uma surpresa para ele e também para mim, porque aí a gente estava se igualando de nível, né? E aí, o Clóvis foi meu professor lá na Microlins, e a gente conseguia se encontrar lá no mestrado, lá no Centro de Informática, e foi uma coisa bem legal. E isso tudo aqui aconteceu muito rápido, na verdade, né? Isso tudo aconteceu muito rápido. Os cabelos brancos já estão aparecendo, mas eu só tenho 23, né? Aí, isso tudo foi acontecendo muito rápido. E aí, no Centro de Informática, eu tinha já conhecido algumas pessoas do Centro de Informática através do César também, porque a gente sabe que aqui em Recife tudo se mistura, acaba que pessoas do César estão no SIM e pessoas daqui estão no César também, e assim, tudo se mistura e a gente se conhece de vários lugares em comum, basicamente. E aí o que acontece? Eu acabei entrando no Robocim. Desculpa. Eu acabei entrando no Robocim, que é o grupo de pesquisa de robótica lá do Centro de Informática, que eu vou falar mais na frente para vocês. E ao longo do meu mestrado, eu fui fazendo o projeto de mestrado e, em paralelo, também o projeto do Robocim. Em geral, no meu mestrado, acho que o ponto mais importante do meu mestrado foi justamente quando eu consegui publicar um artigo na conferência mais importante do mundo de inteligência artificial, que é o JCNN. Eu fui apresentar nessa conferência no Rio de Janeiro, em julho, agora, e o artigo foi justamente esse aqui: Self-Organized Maps with Very Good Formative Discovery and Word Segmentation. E depois disso tudo, eu defendi o mestrado no Centro de Informática, e ao mesmo tempo foi muita coisa. Foi o mestrado, ao mesmo tempo submissão para o doutorado, e ao mesmo tempo apresentação desse artigo. E atualmente eu estou no Centro de Informática novamente, ingressei novamente para fazer o doutorado. Eu estou no primeiro período lá no doutorado. Bom, passando esse blá 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 todo aqui, o que é que vai ser interessante daqui para frente, né? O que é que eu vou apresentar? Eu separei alguns pontos, certo? E na área de robótica eu vou falar de algumas aplicações inicialmente. Depois eu vou falar um pouquinho de Arduino, impressão 3D, competições de robótica, e vou fechar falando do Robocim. E logo após eu vou fazer uma introdução bem rápida de inteligência artificial e já vou mostrar como é que o Robocim usa a inteligência artificial nas competições atualmente. Bom, então robótica. O que é a robótica? A robótica é justamente a área científica que estuda a conexão entre a percepção e a ação. Então é o ato de perceber e o ato de agir, que são justamente os sensores e os atuadores. E o que a gente pode chamar de um robô? O robô é um dispositivo capaz de realizar atividades como um humano. Ou seja, se você parar para pensar, depois de ver essa definição, você pode parar para pensar: poxa, será que minha máquina de lavar pode ser considerada um robô? E eu posso lhe dizer que sua máquina de lavar é um robô. Ela faz atividades que humanos fazem, certo? Toda automatizada, ou seja, a maioria das pessoas que estão aqui tem um robô em casa. Só não sabia que tinha um robô em casa, mas tem. E outra coisa também é que o robô é um mecanismo programável capaz de executar múltiplas operações. Ou seja, manipulação de materiais e de suas partes. Que é justamente, se você parar para pensar novamente, o que uma máquina de lavar faz. Ela consegue manipular as roupas enquanto ela está lavando ali. Mas o que a maioria das pessoas conhecem atualmente são os robôs móveis. Ou seja, o robô pode se mover ou não. Você pode ter um robô que é parado. E aí o robô móvel, ele tem algumas características funcionais, que é justamente a
mobilidade completa em relação ao ambiente em que ele se encontra, um certo nível de autonomia e a interação com humanos geralmente é limitada. E, além disso, ele precisa ter um certo nível de percepção sensorial e precisa reagir ao ambiente também. Agora a gente tem algumas aplicações